Olá, sejam todos bem-vindos, tudo bem com vocês? Estamos de volta ao programa Ronda, começando mais uma semana e tomara que seja uma semana com muitas informações. Como é que foi o final de semana, hein? Final de semana, muita coisa aconteceu aqui na cidade de Linhares e nós vamos relatar já já. Antes, deixa eu falar com a minha produção. Gente, sejam bem-vindos. Vocês têm filhos estudando aqui no ensino fundamental? Levanta a mão aí quem tem. Tem uma galera, né? Então coloque imagem das escolas, da rede municipal de ensino, principalmente fundamental, que eu tenho um recado para pais que estão preocupados com o período de matrículas, rematrículas, mas tem a pré-matrícula e é exatamente o que eu vou mostrar agora. Eu recebi um recado que chega da Prefeitura Municipal via Secretaria de Educação. E o recado para os pais é que está chegando o período de pré-matrículas. Atenção, senhores pais, não deixe os seus filhos fora da escola. Sabia que essa história de não deixar o filho fora da escola é muito mais extenso que se possa imaginar. E isso também luta contra o crime? A criança, quando está na escola, o adolescente, quando está na escola, ele não fica nessa ociosidade, não vai para o crime, essa coisa toda, e aprende coisas boas. Atenção para esta informação. A informação é da Secretaria Municipal de Educação, que vai dar início no próximo dia 14 de novembro, esse período de pré-matrícula online. Não é período de matrícula para você ir na escola, não. É a pré-matrícula online. O prazo vai até o dia 20 e as pessoas não precisam sair de casa. Essa é que é a grande notícia. Seja bem-vindo à internet, né? Dentro da sua casa mesmo, você vai fazer um cadastro do estudante a partir de qualquer computador. Só precisa ter acesso à internet. Anote aí o endereço. Ou então você que é o estudante, anote e passa para o seu pai. Pai, tá aqui, ó. Eu preciso fazer a pré-matrícula. Então vamos lá. É linhares.cisp.br barra pré-matrícula barra inscrição. Vamos repetir? linhares.cisp.com.br barra pré-matrícula barra inscrição. Aí você deve estar se perguntando, ok, mas eu não tenho internet, e agora? Vou ter que ir na escola. Sim, você pode até ir na escola que está relacionada, né, à escola do seu filho. Você pode ir lá. Mas o grande detalhe é o seguinte, a própria escola vai liberar a internet, o acesso à internet para você fazer a pré-matrícula. Então, há uma série de escolas que já foram relacionadas para esta finalidade. Então, procure uma das escolas do ensino fundamental. O processo é para estudantes do primeiro ano do ensino fundamental e sexto do ensino fundamental 2, que atuam na rede municipal. Então, façam isso. Não deixe o seu filho fora da escola. A gente fala de crime, toda hora a gente está falando aqui de crime. Daqui a pouco eu vou relatar, por exemplo. Agora, as crianças que não estão ociosas, essas têm uma chance maior na vida. Então, não deixe a sua criança fora da escola. É assim que nós começamos, então, no rádio ou na TV. Fiquem conosco, a notícia chega até você. Recado importante, nos acompanhe nas redes sociais. Durante o final de semana, a nossa equipe interagiu com muita gente pedindo, quero o acesso de vocês aí no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Coloca aí, o número do telefone é esse aqui do WhatsApp. Agora temos o nosso endereço também. Para quem quer se inscrever no canal do YouTube, vai lá, avisa para o seu parente. As notícias que você acompanha aqui estão todas disponibilizadas no nosso canal no YouTube e também no Facebook, youtube.com/Oséias Farias. Tem muita gente que vê o programa Ronda depois daqui. Tem muita gente que acompanha as notícias que foram dadas no nosso canal no YouTube. Acompanhe lá você também. Eu quero falar de assalto. Gente, é impressionante. Muitas pessoas com problemas aqui na cidade porque foram assaltadas. Agora imagine um ônibus inteiro. Parou num ponto de ônibus para pegar passageiros. De repente, chegam 4 pessoas em um carro e anunciam assalto. Isso aconteceu, né? Eu tenho imagem do ônibus. Se tiver, coloca no ar. É esse ônibus aí, ó. O ônibus de turismo que saiu de São Mateus com destino a São Paulo foi assaltado aqui na cidade de Linhares.
quando passava pela BR-101, parou para pegar outras pessoas que também seguiriam para esse mesmo destino. Olha a história. Um carro de cor vermelha, uma Paraty de cor vermelha de placas MPQ 7375, com 4 ocupantes, parou, e aí os ocupantes anunciaram um assalto. Foram saqueando todos que estavam dentro desse ônibus. Levaram roupas, vários objetos. O montante levado dos passageiros, produção, chegou a R$6 mil. Aí, é claro, eles fizeram isso, depois entraram no ônibus e sumiram. Foram em direção ao bairro Linhares 5. Aí entrou a polícia militar em cena. Sabe o que aconteceu? Esse ônibus foi levado para a delegacia, como vocês estão vendo. Só que a polícia seguiu a trilha que foi relatada pelas próprias vítimas. Fugiram por aqui e foram para o Linhares 5. Chegaram no endereço onde tinha uma Paraty coberta por um plástico preto e o motor ainda estava quente. Então, muito suspeito. Ficou suspeito demais. Aí a polícia entrou na casa onde estava a Paraty, perguntou, e aí, como é que é essa história? Resultado, todos os materiais saqueados dos passageiros estavam exatamente dentro dessa casa, onde tinha uma senhora. Eu acredito até que essa senhora não tinha nada a ver com peixe, mas ela acabou sendo levada para a delegacia. Todos os pertences, o delegado que atendeu a sua ocorrência é de plantão, né? Era o delegado plantonista. Ele disse que todas as bolsas, objetos de valor que foram levados, foram recuperados, assim como boa parte do dinheiro também. Agora seguem as investigações, porque até agora ninguém sabe onde estão os ocupantes dessa Paraty que assaltaram este ônibus da BR-101. Foi mais um assalto aqui na nossa região. Agora, muito estranho, produção. Muito estranho, como é que esses caras sabiam? Será que eles estavam vigiando o ônibus? Será que eles sabiam que esse ônibus era um ônibus de turismo? Eu não vi aqui ainda falar de um ônibus que é coletivo, né? Que ele segue linhas normais, que foi assaltado. Nós temos várias empresas aqui nesse ramo e que passam por aqui. Será que eles estavam já seguindo a trilha deste ônibus, já que ele saiu de São Mateus? Ele saiu de São Mateus com destino aqui para a nossa região e, de repente, foi assaltado. Agora seguem as investigações, a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio já tem o caso, todos ficaram assustadíssimos, porque eu vou te contar um negócio, hein? É absurdo demais o número de assaltos que nós temos aqui na região. Agora, alguém vai falar alguma coisa de Soretama? Produção, nós temos imagem aí de Soretama de ontem. Ontem, mais um tiroteio no centro de Soretama com vítima, uma vítima de tentativa de homicídio. Eu tenho aí essas imagens, eu tenho essas informações, se tiver, coloca no ar. Gente, as autoridades precisam falar sobre Soretama. Nós temos sempre a polícia militar falando aqui conosco, mas a polícia militar, gente, ela não é polícia investigativa. Ela não é. Esse rapaz que foi alvejado a tiros no centro de Soretama, olha só o momento em que ele é levado para o pronto atendimento da cidade de Soretama. Os moradores ficaram, é claro que muito assustados, e estão. Soretama, em 50 dias, registrou 7 assassinatos. Sabe quantos moradores tem lá? 30 mil. Se nós formos levar em conta, é a cidade mais violenta que nós temos aqui na região. A cidade mais violenta na região. Segundo informações, estão chegando vários comentários aqui a respeito de Soretama. Fernanda, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Facebook. Ela está dizendo, Soretama está uma cidade sem lei. Não é necessariamente sem lei. Eu só acho que as autoridades deveriam falar, essa é a delegacia. E nós tivemos a informação que toda vez que a gente quiser ter uma informação de crime, de homicídio, essas coisas todas, nós temos que nos reportar ao setor de comunicação da Polícia Civil, que fica, sabe aonde? Em Vitória. Em Vitória. Olha, eu vou dar uma sugestão. A gente segue as regras. Nós já demandamos lá, né, a comunicação lá de Vitória, e o que chegou para a gente foi que, olha, nós só podemos falar que os casos de Soretama estão sob sigilo absoluto.
né? E aí, quando o bandido não ouve dizer, ó, a polícia foi lá e prendeu, ela investigou e achou, ela foi lá e prendeu. Se isso não acontece, o cara que vive à margem da lei, imagina o quê? Nem polícia tem aqui. Talvez seja mais isso aí, viu? Você que mandou pra gente esse recado no Facebook, mas olha, é mais um jovem de 21 anos que acaba sendo alvejado a tiros no centro de Soretama, está internado, a informação que nós temos aqui é essa, que ele ainda está sendo tratado, mas o estado dele é grave. Daqui a pouco eu vou confirmar o nome, pelo menos o prenome desse rapaz, né? Eu vou confirmar pelo menos o prenome dele, mas a polícia segue agora investigando. Tomara que ela dê respostas e interaja com essa comunidade de Soretama, que não pode passar por isso. 7 homicídios em menos de 60 dias é muito para uma cidade com 30 mil pessoas. Aí na conta geral, é claro, a gente pode ter até uma redução em relação ao ano passado. Mas alguém precisa explicar o que é que está acontecendo nesses últimos 60 dias, então. Alguém precisa explicar isso para a sociedade soretamense. Daqui a pouco de volta tem outras informações, eu vou falar sobre o neto que confessou ter matado o avô no bairro Aviso. Que violência é essa, hein, gente? Daqui a pouco de volta com outras informações. Volto já. De volta com o programa Ronda, a produção coloca de novo imagem lá de Soretama da tentativa de homicídio a tiros no centro da cidade de Soretama, que nós já temos aqui uma espécie de prenome, é uma identificação, que não é necessariamente nome, eu quero entender que seja Fernando, né? As informações que nós conseguimos ter aqui, e não foi via polícia, é que trata-se de um rapaz de prenome Fernandinho, que ontem estava andando no final da Avenida Vista Alegre, em Soretama, logo depois da praça principal de Soretama. Estou me lembrando aqui que só tem uma, mas enfim, é Fernandinho, né? É Fernandinho o prenome dele. A polícia, segundo informações também extraoficiais, está investigando esse caso, enquanto Fernandinho segue internado. Segue sendo internado. A gente fica torcendo para que haja nessa delegacia uma estruturação maior para que a polícia tenha condições de interagir com os moradores, faça o que ela sempre fez, que na verdade ela sempre fez isso, ela sempre interagiu, ela sempre diz para o morador, calma, aconteceu, mas nós estamos no encalço, só que nós não estamos vendo isso mais. Aí a bandidagem fica muito livre e pensando assim, poxa, se não tem polícia, vamos nós, vamos para dentro, né? Mostra o bairro Planalto, que também teve vítima de tentativa de homicídio. Messias Gama Salvador, de 26 anos. É esse o nome da vítima, produção? É esse, né? Então, Messias também foi alvejado a tiros. Polícia de Linhares está investigando. Aqui nós temos ainda informações, né? Não há informações sobre a autoria, ainda não há informações sobre a autoria. Mas a polícia está investigando esse bairro Planalto, que é bem grande, né? Tem um espaço dele aí com ruas bem espaçadas, mas a polícia tem feito muitas rondas nessa região. E aí você não fique assustado não, porque o programa Ronda, ele dá um balanço daquilo que aconteceu no final de semana. E a área policial, vou dizer um negócio para vocês, eu estou relatando tentativa de homicídio no bairro Planalto. Mas eu também quero trazer aqui, na última sexta-feira, nós fomos surpreendidos com uma outra informação de violência. O último homicídio registrado na cidade aconteceu no bairro Aviso. Um homem de 61 anos, chamado Antônio Viana, acabou sendo morto, foi esfaqueado. Eu tenho aí imagens do local, imagem por cima do local. Claro que a gente não vai mostrar o corpo nessa situação, mas está aí, Antônio Viana, de 61 anos. Ficamos todos aqui nos perguntando, 61 anos, a vítima, 61 anos. Quem teria cometido esta atrocidade contra o seu Antônio Viana? Não demorou muito para aparecer. Quem cometeu foi este aí, ó. De acordo com a Polícia Civil, informações aqui da cidade de Linhares, Igor Gomes dos Santos, de 21 anos, é neto dele. Confessou ter matado a facadas. Foi preso como suspeito. Chegou na Polícia Civil, ele falou, entregou tudo. E aí acabou esfaqueando o próprio avô. Para aqueles que
vivem inclusive da fé religiosa, me diria o seguinte: prenúncio do fim dos tempos, onde filhos matariam pais, pais matariam filhos, os parentes se atracariam. E para esses que vivem nessa ideia, então tá aí, ó, mais um caso registrado aqui na cidade de Linhares e que acontece no seio da família. A violência é muito grande no seio das famílias. As pessoas precisam saber disso. Elas precisam tratar exatamente disso. O seio da família, como é que está? Antes que aconteça isso que nós acabamos de mostrar. Vamos até Colatina. Lá teve uma tentativa de homicídio, aliás, um homicídio. A polícia investigou e tem suspeito preso. Tenho essas informações para os moradores de Colatina que nos acompanham. Põe no ar. Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Colatina prenderam ontem à tarde Vinícius Colombeck de Oliveira, de 18 anos de idade, também conhecido como Mosca. Segundo as investigações, Vinícius assassinou Roberlan Chaves Coimbra. O corpo de Roberlan havia sido encontrado no antigo morro da Teleste, hoje loteamento marista. O crime aconteceu no último dia 26 de setembro em Colatina. Consta que o autor efetivou vários golpes de faca na vítima. Vinícius foi identificado e confessou o crime. Pois é. Aí a polícia, quando dá a resposta, a população fica mais tranquila. Eu não acredito que alguém vá acabar com os casos violentos. Se alguém prometer isso, pode chamar de mentiroso. É mentira, isso nunca vai acabar. Agora, quando a polícia prende, é a grande resposta que nós aqui precisamos e os moradores também. Olha, chegando informações via Facebook, aí, produção, muita gente nos acompanhando no Facebook. E o morador está dizendo o seguinte: Osés, muitos assaltos em Pontal do Ipiranga. Atenção polícia, muitos assaltos no Pontal. Esse balneário que daqui para frente vai sempre receber um grande público. Então a polícia já tem que focar. Pontal do Ipiranga, porque segundo os moradores, muitos assaltos lá. Eu estou recebendo informações também, produção, de que de ontem para hoje, além de uma tentativa de homicídio lá em Soretama, 2 assaltos contra o comércio de Soretama e um aconteceu hoje de manhã. Inclusive os assaltantes chegaram no estabelecimento que lida com rações para animais, principalmente no centro de Soretama, anunciaram assalto. Funcionários tiveram que ficar no chão enquanto o assalto era concretizado. Isso é Soretama. Polícia, e aí? O que é que estaria acontecendo nessa cidade? O que é que vai ser feito lá para inibir pelo menos a ação? Como é que nós vamos atender os moradores lá? Com a palavra polícia militar e também a polícia civil. Daqui a pouco de volta eu vou girar pelo estado e você vai saber de outras informações. Eu volto já. E olha, as informações sobre a ação de ladrões continuam surgindo lá no interior de Soretama. Agora há pouco, um morador de Córrego Juncado relatou que um posto de gasolina também foi assaltado. E aí a gente continua dizendo, as autoridades precisam dar respostas para isso, né? E nessa história de autoridades, a prefeitura também precisa se preocupar com essas coisas. Eu tomei conhecimento aqui de uma reunião que envolveu a Polícia Militar e a Prefeitura. Claro, aí a Prefeitura vai dizer o seguinte: não, segurança é questão do Estado. Mas eu estou falando de uma população que está sendo vitimada. Então a Prefeitura tem que mostrar o mínimo de preocupações aí também. Nós tomamos conhecimento desta reunião. Tomara que haja outras, para que as autoridades conversem entre si e estabeleçam alguma coisa para ser feita em Soretama. É inconcebível um município com 30 mil pessoas e registrar 7 homicídios. Se a gente for colocar as tentativas aí, nós teríamos mais de 20 homicídios em Soretama. Alguém precisa dar respostas para isso. Vamos conhecer os novos secretários que vão atuar no governo Casagrande a partir do ano que vem? Eu tenho essas informações? Põe no ar. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, na sede do PSB em Vitória. O governador Renato Casagrande estava acompanhado da vice Jaqueline Moraes e dos integrantes do novo governo. A jornalista Flávia Mignoni fica à frente da Superintendência de Comunicação. Davi Diniz, atual secretário da Fazenda da Prefeitura de Vitória, assume a Casa Civil.
Davi Diniz, que atualmente é secretário de Fazenda da cidade de Vitória, da Prefeitura de Vitória, vai assumir a partir de 1º de janeiro a Secretaria da Casa Civil, que é uma secretaria fundamental para a comunicação com a sociedade. Assim, é uma secretaria que se comunica para fora, para a sociedade, através dos movimentos da sociedade, tem uma relação fundamental e importante com a Assembleia Legislativa, com a estabilidade e com a governabilidade do governo. A Secretaria de Comunicação também, porque também é a comunicação dos atos do governo. E terá uma tarefa de modernizar essa comunicação, de integrar o que nós já temos hoje de tradicional, através das TVs, dos impressos, mas também da rede social, de fazer uma plataforma que possa comunicar os atos do governo numa mídia muito integrada. Já Luiz Paulo Veloso Lucas estará na direção-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Casagrande disse que nos próximos dias irá anunciar outros nomes do seu governo. Queremos até o final de novembro todas as áreas de controle do Estado, a gente já tem anunciado, e vamos ficar com as áreas finalísticas para o mês de... Muito bem. Eu fiquei muito feliz de saber que Casagrande ele tem uma preocupação com a comunicação. E é exatamente o que eu estou falando aqui que tem que haver. Comunicação. Ele quer se comunicar. Governo, comunidade. Vocês viram aí? Importante isso. O governo está se preocupando com isso aí. Então tem que ter. E aí tomara que haja uma mudança de postura com relação às polícias. As cidades onde tem as delegacias. As delegacias precisam interagir melhor com as comunidades. Então isso aí é muito importante. Fundamental, aliás. Vamos falar da ponte Agostinho Galdino Breda, lá em Colatina. Recentemente nós falamos aqui dessa ponte que ela deveria atender melhor a comunidade. E nesse anseio de atender melhor, ela não comporta idas e vindas, né? E agora se transformou em mão única. Eu quero saber dessas informações para o nosso grande público em Colatina. Põe no ar. Localizada no bairro Vila Nova, em Colatina, a ponte Agostinho Galdino Breda é estreita. Apesar do fluxo ser mão e contramão, só passa um veículo por vez. Por isso, para passar por ela, muitas vezes é preciso esperar para conseguir chegar do outro lado. Já pensou no horário de pico? Imagina a confusão. Aqui é complicado, é muito carro, né? E é uma ponte praticamente mão única, você só passa um carro por vez. E nos horários de pico aqui fica complicadinho mesmo, chega a dar confusão ali de carro, um quer passar na frente do outro quer não dar a vez. É bem congestionado, né, no horário de pico, pela manhã, a hora que vão levar a criança na escola aqui no Marista, né? E para tentar solucionar o problema do engarrafamento que acontece por aqui nos horários de pico, a Secretaria Municipal de Trânsito resolveu fazer algumas mudanças. Agora, a ponte será mão única. Somente os veículos que fazem o trajeto bairro Marista ao centro serão autorizados a passar por aqui. Devido à grande quantidade de veículos, né, que trafegando por essa ponte, está havendo muito engarrafamento nos horários, principalmente nos horários de picos, que é de manhã, meio-dia e à tarde, devido ao colégio, né, Colégio Marista, né, tem outros colégios aqui próximo, então está havendo muito congestionamento. Então, por isso fazer a mudança, né, de mão única para tentar minimizar esses engarrafamentos. A mudança começa a valer já a partir da próxima segunda-feira. Por isso, os motoristas devem ficar atentos. A partir de segunda-feira, todos os condutores, motoristas que precisarem seguir para o bairro Marista, vindo centro Marista, Vila Nova Marista, que seguiriam por esta ponte Galdino Breda, não mais poderá seguir pela ponte. Terá que fazer um contorno pela rua Héctor Dalmasco, né? Saindo pelo estádio ou até passando pela Polícia Civil e aí sim chegar ao bairro Marista. Outra mudança anunciada é que a rua Eupídio Ferreira da Silva, que é sentido único, agora será mão dupla para quem desce até a rua Benjamin Costa, que também dá acesso ao bairro Marista. Na próxima semana, agentes de trânsito da Prefeitura estarão próximos à ponte para orientar os motoristas que passam por aqui.
Olha, se ficar realmente assim, né, só vindo de lá pra cá, já era pra acontecer há muito tempo, já era pra ter sido feito, né, porque, pô, tem uma ponte estreita dessa, mão em contramão, é complicado, né? Eu acho bom, porque aqui a gente fica um tempão esperando, a ponte é estreita, então eu acho que essa mudança vai facilitar bastante a nossa vida. Mas a mudança também foi motivo de críticas. Ela vai melhorar, na hora de pico, realmente vai melhorar, né, o fluxo de carro, né? Mas vai criar um certo desconforto também passar lá pela outra ponte. Eu acredito que só nos horários de pico, os guardas que ficam na rua, né, poderia ficar 1 ou 2 aqui, fazer o fluxo, melhorar o fluxo na ponte, tanto ir e vir. Para mim, na minha opinião, seria o ideal. Desculpem-me, mas eu vou chamar esse local aí de Colatina de funil. Só tem isso para dizer. Vem a rua lá toda larguinha, aí de repente vem num funil que é uma ponte, exatamente uma ponte. E só tinha essa chance. Desculpem aí, moradores, mas seria um caos manter a forma que estava, ir e vir numa ponte dessa. Coloca a imagem lá de novo para a gente finalizar o programa. Não teria condição. Isso aí não seria atender o motorista, seria um transtorno para quem vai para... Olha isso aí. Imagina, o cara que vem e o cara que vai, os dois tentando passar, não tem cabimento. Então eu acho que essa é uma atitude acertada, na minha avaliação aqui, uma atitude acertada neste caso. Mas registrando, a mudança já vale a partir de hoje, hein? Você está em Colatina, então a partir de hoje essa mudança já está valendo. Programa Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.